Olá para você que nos acompanha pelas plataformas do UOL e da Folha. A gente começa agora mais uma entrevista da série de sabatinas com os candidatos a prefeitos das principais capitais do país. Comigo, o jornalista João Pedro Pitombo, da Folha de São Paulo. Hoje entrevistaremos a candidata Major Denise, que disputa a Prefeitura de Salvador pelo PT. A sabatina terá 45 minutos cronometrados, que começam a ser contados a partir de agora. Candidata, Salvador teve experiências ruins, digamos assim, com prefeitos que tinham pouca experiência administrativa, né? A exemplo de Fernando José, né, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, e do prefeito João Henrique, que tinha uma experiência na Assembleia Legislativa, mas nunca exerceu um cargo executivo antes de ser prefeito de Salvador, e sua gestão foi muito mal avaliada, né? A senhora tem um trabalho elogiado, né, na coordenação da Ronda Maria da Penha, mas nunca disputou um cargo político antes, nunca esteve na Câmara de Vereadores, nunca esteve numa Assembleia Legislativa e nunca não esteve num cargo eletivo do Executivo, antes de disputar essa vaga para prefeito de Salvador, né? Por que o eleitor de Salvador deve apostar na senhora, que é uma pessoa com tão pouca experiência administrativa? Olá, Flávia, olá, João, olá todo mundo que nos acompanha aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu acumulo em minha vida, isso que você chamou de não experiência, eu trago em mim demarcado em 30 anos de atuação no serviço público, né? Minha última experiência em gestão está pautada em 5 anos à frente da Ronda Maria da Penha, uma unidade de referência nacional no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas, para além de tudo isso, Flávio, o que eu trago como foco principal é que exercer um espaço de gestão, exercer o cargo de prefeita da minha cidade, requer de mim duas coisas fundamentais. Uma é a sensibilidade de entender esta cidade, de quem viveu esta cidade, de quem sentiu na pele cada especificidade desta cidade. Mas não é de ler em algum artigo, assistir em algum programa de TV, não. De quem vivenciou as desigualdades sociais dessa cidade, por isso se compromete a modificá-la. E a segunda coisa é exercer a liderança. E liderança eu fui treinada para fazer, eu sou treinada para comandar. Eu vou constituir uma equipe técnica para poder, junto comigo, melhorar a vida das pessoas da minha cidade. Ademais, além desses dois pontos, além do ponto de eu já trazer demarcado em 30 anos trabalhando na gestão pública, a partir da função de comando, eu também tenho uma pós-graduação em gestão e direitos humanos, o que hoje é fundamental numa cidade como Salvador, aliás, num país como o Brasil, e também um mestrado em gestão social e desenvolvimento territorial. Academicamente, eu estou preparada. Experiência prática eu tenho, e sensibilidade e liderança são duas marcas da minha construção pessoal. Candidata, a senhora tem feito a campanha muito atrelada à imagem do governador Rui Costa. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre qual deve ser o papel do governador em uma eventual gestão sua e se a senhora, por exemplo, pretende consultá-lo a tomar decisões importantes da sua gestão. O governador Rui Costa é um dos governadores melhor avaliados no Brasil atualmente. Um líder do meu partido. Alguém que, razoavelmente, qualquer político deve escutar, deve ouvir, porque traz nele também essa experiência, né, de quem está neste lugar e tem uma avaliação superior a 70% do nosso estado. Entretanto, a partir de 1º de janeiro de 2021, eu serei a prefeita desta cidade. Acabei de responder até o Flávio nesse instantinho, né? Eu sei liderar, eu sei comandar, eu sei gerir a minha cidade. Ouvi-lo, para mim, será uma honra, mas as decisões partem de mim, porque quem comandará Salvador sou eu. Candidata, a sua candidatura não rachou internamente o PT da Bahia, porque é uma candidatura patrocinada, digamos, e promovida pelo Rui Costa, né? A senhora venceu na disputa interna grandes nomes, né, do PT na Bahia, Vilma Reis, Juca Ferreira. A senhora vai conseguir unir a militância petista, que é uma militância aguerrida, né, uma militância que participa de eleições
e vai conseguir trazer essa militância para a sua campanha no sentido de ajudá-la a conquistar os votos para levar ao segundo turno? Uma das características principais do Partido dos Trabalhadores é o fato dele trazer e demarcar em todos os seus processos a democracia. E a democracia interna, ela vai se pautar, sim, em analisar, avaliar e levar para uma disputa interna o nome do seu candidato ou da sua candidata. 5 pessoas maravilhosas colocaram o seu nome. E no encontro realizado no nosso diretório municipal, o meu nome foi escolhido. Assim que se deu a minha candidatura. Minha candidatura se deu pela maioria dos votos no diretório municipal do Partido dos Trabalhadores. Só que, depois que esse Partido dos Trabalhadores decide, ele marcha unificado. Eu não estou dizendo que eu sou unanimidade, também não quero sê-lo, porque a gente sabe que toda unanimidade é pouco inteligente. E eu sei que estou num partido de pessoas muito inteligentes. Não sou unanimidade, mas eu tenho marchado, desde o começo da campanha até aqui, com toda a minha militância. Toda a minha militância está seguindo comigo. Então, eu não vejo, não sinto, não percebo, não vislumbro esse racha que você intuiu, que você informou para mim agora. Mas o que eu te digo é que eu tenho em mim, tenho nesse caminhada minha, o apoio dos meus militantes, e a gente está marchando, sim, para uma campanha belíssima que vai nos levar à vitória. Candidata, a senhora falou um pouco agora das resistências dentro do PT. Eu queria ampliar um pouco a discussão para a base aliada do governador, né? A última vez que o PT disputou a eleição em Salvador, em 2012, então o candidato Nelson Pellegrino disputou com o apoio de 15 partidos, uma aliança muito robusta, e esse ano a senhora conseguiu apenas o apoio do PSB, uma ampla gama de partidos da base do governador. O que é que a senhora acha que faltou para atrair esses outros partidos? Acha que a candidatura da senhora não empolgou? Não, o que eu avalio é que nós tivemos uma mudança na legislação, e essa mudança fez com que os partidos fizessem as suas estratégias, né? É importante para os partidos nossos terem suas candidaturas, pensando, claro, em eleger os seus vereadores, mas também pensando, né, em levar os seus projetos. Então, nós respeitamos este trato democrático, que para mim é importantíssimo. Nós respeitamos o fato de os partidos fazerem a escolha deles, da sua autonomia, de ter suas próprias candidaturas. O que nós percebemos, avaliamos, foi exatamente isso. Esses partidos entenderam pela sua autonomia, pela sua estratégia política, que seria melhor para estes ter uma candidatura própria, e nós não vamos impor decisões. Né? Eu sei que, em havendo um segundo turno, estaremos todos caminhando ladeados rumo a consagrar a esquerda como vencedora na minha cidade. Candidata, como eu já disse, a senhora tem um trabalho elogiado, né, na Polícia Militar, mas a Polícia Militar é uma instituição muito criticada por entidades de direitos humanos, com alto índice de letalidade, né? E esse alto índice de letalidade atinge, sobretudo, né, jovens negros, pobres de Salvador. E a senhora, caso seja eleita prefeita, será comandante da Guarda Municipal de Salvador, né? Eu queria saber, em termos da sua gestão para a segurança pública municipal, qual vai ser? Haverá um treinamento da Guarda Municipal voltado para a questão de direitos humanos, para o respeito do cidadão, para o respeito do camelô que está na rua, para o trato com o cidadão de Salvador? O que a senhora pretende fazer em relação à Guarda Municipal? Primeiro, entender que eu avalio que a lógica para a gente combater a violência que tem sido empregada em algumas cidades é uma lógica equivocada. As cidades pautam, por vezes, que devem potencializar ações para o combate ao crime. Então, elas superequipam as suas instituições, colocam essas instituições extremamente capacitadas para um confronto e potencializam a existência do crime. Então, o crime sempre fica em evidência. Esta instituição existe para poder combater o crime. A minha lógica de atuação e que eu estou trazendo para esta cidade é inverter essa prioridade. Nós não vamos pautar o crime, nós vamos pautar o enfrentamento à violência. O enfrentamento à violência se faz com o combate, claro, mas também e principalmente com a prevenção. Trabalhar com a prevenção significa trazer projetos e programas que minimizem a possibilidade da existência do crime. Eu pontuo
no meu plano de governo, criar uma guarda civil de direitos. Como seria isso? A guarda municipal, pela Constituição, ela tem o papel de guardar o patrimônio material de uma cidade. É dizer que esta guarda vai pegar os parques, jardins, praças e vai precisar proteger esses espaços, dar segurança a esses espaços. Mas, para mim, o maior patrimônio que o município tem são seus cidadãos e suas cidadãs. Então, esta Guarda Civil de Direito vai pautar a sua atuação nesta perspectiva. Uma reformulação no seu processo de formação, uma reformulação no seu processo de capacitação, uma mudança do foco de utilização dessa guarda, prioritariamente constituir uma ronda cidadã que vai proteger pessoas em vulnerabilidade social, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas em situação de rua, pessoas que, infelizmente, estão sob efeito de substâncias psicoativas espalhadas, infelizmente, também por nossa cidade. É inverter esta lógica. Nós, por vezes, estamos potencializando a reação para combater a violência, e essa reação, como você bem disse, Fábio, acaba gerando mais violência ainda. Eu acredito e pontuo que o diálogo ainda é um caminho excepcional para a gente conseguir minimizar ou solucionar problemas. E a nossa guarda, a Guarda Municipal, que eu serei a comandante, essa guarda vai se pautar nos direitos humanos, no diálogo e no fomento à dignidade da pessoa. Ainda permanecendo aqui no tema da segurança, né, nos últimos anos na PM, a senhora fez parte da política de segurança, de alguma forma, do governador Rui Costa, né, atuou na frente da Ronda Maria da Penha, mas como parte, como é que a senhora avalia a política de segurança do governador Rui Costa? Você sabe que tem muitas críticas de entidades ligadas a direitos humanos, muitas críticas até internamente dentro do PT. Acho que o caso do Cabula foi muito sintomático nesse sentido, quando o governador deu uma declaração comparando o trabalho do policial a um artilheiro na frente do gol. Eu queria saber se a senhora tem críticas a essa gestão de segurança pública e se o governador errou nesse episódio com essa declaração. Olha, a gente pensar na formação e na atuação policial, e a gente tem que recuar um pouco na história, para imaginar como é que foi constituída as forças policiais. As forças policiais, elas foram criadas para proteger, né, o poder à mão de quem estava. E isto se consagrou culturalmente na mente de muitas pessoas. As corporações vieram avançando com esta ideia de proteger o poder e não proteger as pessoas. Isso dista a minha instituição, por exemplo, fazer 200 anos. Isso dista de quase 2 séculos aqui na Bahia. Então, nós precisamos também inverter este panorama. A Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, também não foi capaz de dialogar a segurança pública. E nós chegamos no dia de hoje. Eu trago nos meus estudos acadêmicos também esse olhar pela polícia militar, pelas polícias, de como a gente precisa ressignificar culturalmente esta possibilidade. Então, sob críticas ao que hoje está posto, eu não trago e não as relato. Por quê? E explico a você por quê, João. Porque esta polícia que está aí, ela é uma construção social de quase 2 séculos. Nós precisamos ressignificar, e estamos vendo isso acontecer. Desde 1997, a Polícia Militar do Estado da Bahia vem pautando as suas ações a partir da perspectiva da polícia cidadã, do policiamento comunitário. É um processo lento, é um processo de mudança cultural, e você bem sabe que mudar uma cultura requer, por vezes, saltos, né, que a gente precisa respeitar o tempo da população, mas avalio que a criação da Ronda Maria da Penha é um ponto que nós precisamos olhar para ver como mudou. Imagina quando é que uma polícia militar ia deslocar logística de pessoal, material, para criar uma unidade para proteger mulheres em situação de violência doméstica. Então, tudo isso são saltos que nós estamos dando e que precisamos ainda evoluir muito. Sobre a declaração do nosso governador naquela ocasião, eu já falei em outros momentos, eu não concordo com aquilo, eu não diria aquilo. Mas essa pergunta, eu acho que tem que ser muito bem direcionada a ele, para que ele coloque o que ele estava pensando naquele momento. Se você me perguntar se eu responderia a você ou a qualquer outra pessoa
sobre aquele acidente, sobre aquela temeridade que aconteceu aqui no Cabula, daquela forma, eu diria a você que não. Mas, como eu te disse, eu não sei em que momento, em que perspectiva, né, de olhar de atuação o governador se posicionou. E essa é uma pergunta que tem que ser muito bem direcionada a ele. Mas a senhora considera que foi um acidente, como a senhora falou agora? Não, falei incidente. Eu falei acidente? Não, minha querida. Olha, deixa eu te falar um negócio sobre esse episódio, mesmo porque são pessoas que moram muito próximo de mim. O que mais me angustia em tudo isso é não pautar o fato de existir os policiais de um lado e as pessoas do outro. O que mais me angustia em tudo isso são aquelas mortes, porque essas mortes são irreversíveis. Foram jovens que foram mortos, jovens que têm futuro, jovens que tinham sonhos, jovens que podiam estar ladeando comigo hoje, na construção da Salvador que eu quero. Então, isto é irreversível. Esta é uma dor que essas famílias estão aí, porque eu sou uma mulher negra da periferia, mãe de um menino negro, que quando sai de casa eu também sinto na pele. Tudo que essas mulheres sentiram, eu ainda não posso mensurar a dor dessas mães que perderam seus filhos, mas eu avalio e imagino essa dor. Então, quanto a isso, não tem jeito. Aqueles policiais errados deverão pagar pelos erros que fizeram. Eu não protejo erros, não protejo, porque, para mim, em todas as instituições existem os bons profissionais e os maus profissionais. Aqueles profissionais que agem de acordo com a técnica, aqueles profissionais que são uma referência e que asseguro a vocês, são a maioria na Polícia Militar. Mas há aqueles que cometem erros e que fazem as escolhas. E quem comete erro, quem faz escolhas equivocadas, deverão pagar por aqueles seus erros. Então, também aquilo de acidente, para mim, nunca seria um acidente. Aquilo foi um ato que deve ter sido feito com uma estratégia extremamente equivocada e que gerou a morte de 12 meninos que poderiam estar aqui comigo hoje, construindo a cidade que eu quero construir. Este ponto terá que ser tratado na justiça, está sendo tratado na justiça, mas fica para mim a dor de ver a minha cidade sepultar adolescentes, jovens, no começo da sua vida, né? E que talvez as gestões que me antecederam não conseguiram proteger ou dar oportunidade para que eles desenvolvessem seus talentos. Isso é uma pauta que eu trago sempre no nosso plano de governo, de pegar essa juventude e oportunizar talentos, para que a gente possa dar a eles muito mais perspectiva de sonharem, de terem esperança, de seguirem as suas vidas. A senhora se eleita, né? Será a primeira mulher negra a ser prefeita de Salvador, né? A primeira pergunta que eu quero fazer nesse sentido: seu secretariado será formado por homens negros, mulheres negras? Segundo, eu gostaria que a senhora pudesse detalhar melhor o que a senhora pretende fazer em relação às políticas públicas da Prefeitura de Salvador no sua eventual gestão para combater o racismo na cidade de Salvador. Eu demarco em mim duas características extremamente perversas da nossa sociedade. Nossa sociedade ela está alicerciada em dois pilares complexos. Um é o patriarcado, que gerou essa pandemia que é o machismo, que já matou tantas de nós. A outra é o racismo. Como você disse, eleita prefeita desta cidade, serei a primeira mulher negra a estar nesse lugar. Como eu não vou trazer para esse espaço de poder a garantia de que nós teremos uma paridade de raça e gênero nos meus secretariados e nos outros escalões de importância na minha gestão? Esta é uma garantia que eu dou a todas as pessoas a partir do meu plano de governo. Nós precisaremos trazer para os olhos de cada menino, cada menina, cada homem, cada mulher desta cidade, um espelhamento dos espaços de poder. Salvador é uma cidade que tem 471 anos, a maior cidade negra fora da África, que jamais elegeu uma pessoa negra como seu gestor, sua gestora. Nós tivemos um prefeito negro que foi um prefeito biônico. Nunca tivemos uma pessoa negra eleita pelo povo. E eu sempre me pergunto, por que esta cidade, que tem quase 80% da sua população de homens e mulheres, crianças, jovens negros, nunca elegeu, nunca se espelhou nesse espaço de poder? Então, demarcar isso também no nosso secretariado, demarcar isso nos outros escalões de gestão, é importantíssimo, inclusive para poder mostrar para as pessoas que nós, homens e mulheres negras, poderemos sim ser pessoas com capacidade técnica, com capacidade de gestão, podemos disputar, mas também podemos concretizar
espaços de poder. E aí aquela menininha que, como eu, nasceu na periferia aqui de Salvador, no bairro São Gonçalo do Retiro, vai olhar para ali e vai ver, vai se ver espelhada e vai dizer, eu posso, eu também quero. E é lógico que a gente tem que transversalizar também esses temas dentro da nossa gestão. Tanto o tema relacionado a políticas públicas para as mulheres, como o tema de reparação ou de igualdade racial, a depender do nome que queiramos melhor capilarizar neste momento. Isso se faz com duas coisas em especial: capacidade de gestão e orçamento. Não adianta colocar secretarias, não adianta colocar espaços para debater esses dois pontos e não dar nem capacidade de gestão, nem orçamento. A transversalização desse tema é imperioso e a gente precisa estar trazendo isso, pautando isso em todas as nossas atividades. Não se pode pensar em uma cidade como Salvador sem pensar nesses espaços, com estas pessoas, comigo, com você, que também é homem negro, daqui a pouco pode vir aqui me fazer uma visita, sem pensar. Então, a gente está trazendo, por exemplo, um programa municipal de desconstrução desse racismo estrutural. Esse programa vai ser transversal e vai alcançar todas as secretarias, mas a gente vai enfatizar, sim, a educação, a segurança. A segurança pública é tarefa, sim, do Estado. Lá que cabe gerenciar a Secretaria de Segurança Pública e suas instituições, mas é no município que as pessoas vivem, é no município que está a vida. Então, nós precisamos entrar numa conversa, num diálogo com o governo do Estado, com a Secretaria de Segurança Pública, para poder criar soluções, estabelecer nova reformulação curricular para que a gente melhore as relações de desconstrução desse racismo estrutural. Também na saúde, sendo Salvador uma cidade negra, a gente não pode deixar de pensar e pautar a saúde a partir da pessoa negra. Nós trazemos em nós, por exemplo, a perspectiva de anemia falciforme, nós estamos mais propensos biologicamente a ter doenças cardiovasculares, e isso precisa ser. Então, quando a pessoa entrar no posto de saúde, quando a equipe médica for atuar, a lógica dessa equipe médica é de analisar a pessoa negra como regra, não como exceção, e ela precisará ser capacitada por isso, precisará ser preparada por isso. Nós vamos estar implementando também aqui um centro de anemia falciforme, em parceria com o governo do Estado, para que a gente consiga melhor cuidar destas pessoas, né? Vamos financiar também espaços e insumos para que todas as pessoas que queiram, a partir da sua cultura, do seu estabelecimento, da sua vontade artística, trazer e pautar, porque Salvador será, sim, um polo da cultura afro de toda a América Latina. Aqui nós vamos potencializar isso que eu vejo em cada rua de minha cidade, em cada espaço. A gente também vai implantar com afinco o Estatuto Municipal da Igualdade Social e o de combate à intolerância religiosa, que são duas questões que estão muito aproximadas em nossas relações e que precisam, sim, ser pontuadas. Candidata, essa é uma eleição com a presença enorme de candidatos de forças de segurança, né, ligado à força de segurança. Só nas capitais já são mais de 40 candidaturas a prefeito e a vice-prefeito, de PMs, delegados, militares, só que é uma quantidade muito pequena de candidatos de partido de esquerda, né? Eu queria que a senhora avaliasse um pouco esse cenário e, na avaliação da senhora, o porquê das forças de segurança terem se distanciado tanto dos partidos de esquerda, se é que já houve aproximação em algum momento, onde esses partidos erraram no diálogo com as forças de segurança? Para começar, eu avalio até como muito positivo o fato do cidadão, da cidadã, da trabalhadora de segurança pública, do trabalhador de segurança pública, estar querendo doar os seus saberes, a sua vontade, seu amor, a sua sensibilidade à gestão política de sua cidade ou do legislativo. Então, eu avalio como positivo, porque isso também nos coloca neste lugar. Apesar de sermos trabalhadores de segurança pública, antes somos cidadãs, cidadãos, e como tais, temos o direito, né, de colocar nosso nome à disposição de um partido político de acordo com a legislação do nosso Estado, e a partir daí se candidatar para um cargo eletivo. Nós já tivemos muitos militares de esquerda, né? A gente já teve Lamarck, a Marca, já tivemos tantas pessoas que a história já nos mostrou que são militares possíveis de esquerda. Em algum momento aí na nossa história, alguém disse que o militarismo, que as polícias militares estariam afastadas
da esquerda. Eu não vejo assim. Desde que entrei na corporação, antes de entrar, já trazia em mim a perspectiva da esquerda. Eu sou uma eleitora do PT desde o meu primeiro voto, por exemplo, comungo com as ideologias do meu partido e consigo ser uma excelente policial militar, com toda a modéstia do mundo, mas consigo ser uma policial militar na acepção ampla da palavra, na sua compreensão, com a disciplina, com a hierarquia. Então, isso não é impossível, não é inverossímil, não é incongruente. A história criou, talvez, uma lenda, e isto está se demarcando em mim e em outros colegas. Tem um coronel Ibis, no Rio de Janeiro também, que era do PSOL, e já a gente está colocando em mim, nele, mas em tantos outros, a possibilidade desta cidadã, daquele cidadão, terem a sua opção ideológica político-partidária e colocarem à prova, né? Eu avalio sempre como importante que as profissões entendam que podem contribuir e colaborar com o cenário político-partidário brasileiro, com a democracia brasileira e melhorar a vida das pessoas. Então, policiais, militares, policiais civis, policiais rodoviários federais, policiais federais que queiram colocar seu nome na disputa, para mim sempre será muito bem-vindo. E estou aqui, uma policial militar de esquerda que em nenhum momento desassocio tanto das perspectivas da formação policial militar e também não desassocio das perspectivas de uma pessoa que é de política partidária de esquerda. Candidata, carnaval Oi. E volta às aulas, a rede municipal, né? Que datas a senhora está trabalhando? Que meses a senhora pensa que poderá haver se haverá esse evento carnaval em 2021? Volta às aulas, a senhora pretende melhorar ou aperfeiçoar o protocolo da prefeitura atual? O que a senhora pensa em relação a isso? Tudo relacionado, né, à pandemia do novo coronavírus. Eu sou a favor que exista o planejamento do carnaval, planejamento da volta às aulas, com, claro, esse protocolo de segurança, mas, para mim, essas duas atividades só deverão ocorrer quando a gente tiver condições sanitárias para o Carnaval de Salvador. É uma das maiores festas do planeta, festas populares de integração. São pessoas que vêm de todas as partes do mundo para esta cidade. Então, como nós vamos garantir a essas pessoas as condições sanitárias se nós não temos, por exemplo, a vacina? A vacina é importantíssima para poder a gente pensar no carnaval. O planejamento está posto, está ali guardado, mas isso, ter o carnaval, só será possível a partir desta possibilidade, né, desta garantia. Eu não posso te precisar isso agora, Fábio, porque nós não temos esse dado, nós não sabemos nem quando será essa pós-pandemia. Nós não sabemos nem quando, de fato, eu, você, o João, vamos poder nos encontrar pessoalmente e bater mais papo ainda, além desse que a gente está conversando hoje, dessa sabatina. Então, nós precisamos muito ainda planejar e aguardar, ver como o mundo, né? Em outros países que já tinham liberado a volta às aulas, que já tinham se reposicionado para um novo normal, já recuaram e já retomaram o estágio 1 ou 2, sabe, do controle da pandemia. Então, tudo precisa ser feito muito bem planejado, pensando sobremaneira nas pessoas, na saúde das pessoas. Aqui, por exemplo, em Salvador, esta semana, as UTIs pediátricas chegaram a 70% da sua capacidade de ocupação com crianças que estão contaminadas pela Covid-19. Então, não é hora do volta às aulas. E nestas crianças, nós ainda estamos avaliando, estudando como esse vírus se manifesta. Isso é muito mais complicado ainda. E, ademais, a gente também tem os servidores e as servidoras da educação, que estas pessoas também têm suas ansiedades, também têm suas dúvidas. Como é que você vai reposicionar na educação infantil, que é o que me cabe, né, a pré-escola, o Fundamental 1, crianças de que elas não podem tocar na sua tia, no seu tio, que está ali na sala de aula? Como é que a gente vai estar fazendo todo esse controle? Há muito que se aprender com essa pandemia ainda, muito que se reavaliar das nossas estruturas. Então, dizer a você um quando hoje é querer brincar de Deus, e eu não brinco de Deus, pelo contrário, eu respeito por demais. Não brinco nem brigo com Deus. Então, nós precisamos ter o planejamento, o foco, realizar ações para readaptação dessa equipe de servidores, realizar ações de reestruturação nos espaços escolares, adequando-os para essa nova realidade que teremos que construir juntos, e a partir daí, quando as condições sanitárias possibilitarem a gente retomar. Existe uma perda? Existe uma perda.
Mas não há precedentes na minha geração, e acredito que também não na sua. Não há precedentes na geração de muitas das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Então, como não existe esse precedente, nós vamos aprender todos e todas juntos. Permanecendo no tema saúde, candidata, a gente sabe que o PT nunca elegeu um prefeito de Salvador, mas o PT já geriu a saúde de Salvador na primeira gestão do prefeito João Henrique, né? Depois desses quase 4 anos, a constatação na época foi que houve pouco avanço, sobretudo no atendimento, na atenção básica, né? Eu queria saber, caso seja eleita, o que a senhora pretende fazer de diferente na saúde para poder avançar mais? Primeiro, exatamente isso que você me pergunta, João, que todo mundo aí que está nos acompanhando entenda. Nós precisamos cuidar da saúde e não da doença. No que nós vimos assistindo em Salvador, que as pessoas estão cuidando da doença das pessoas. Cuidar da saúde é pensar na prevenção. Então, nós estamos trazendo nosso projeto, né, nosso plano de governo, eu e a Fabíola Mansur, o PT e o PSB, isto, de cuidar da prevenção. E, para isso, a gente está garantindo um aumento mínimo de 80% na atenção básica de saúde, com agentes comunitários, com equipes de saúde da família, postos da saúde funcionando e com equipe médica, sabe? E esses agentes comunitários indo até a família, indo até a casa das pessoas, né? Indo nas nossas ilhas, que estão aqui abandonadas, que poucas pessoas sabem que Salvador tem ilhas. Então, nós estamos fazendo este movimento. Para as mulheres, perdoem-me, que eu preciso, sim, pontuar a questão das mulheres, nós estamos garantindo preventivo no posto de saúde. Nós estamos no Outubro Rosa. E muitas de nossas mulheres, muitas das minhas irmãs estão morrendo por conta da não detecção dessa doença na época que deveria ser o feito. Né? Nós temos o Hospital da Mulher, que foi trazido pelo governador Rui Costa aqui para Salvador, que tem ajudado muitas de nós, mas um preventivo solucionaria em muito os casos de câncer de colo de útero, uma mamografia também, o caso de câncer de mama. Para isso, a gente está trazendo mais 4 policlínicas para esta cidade, além das 2 que o governador Rui Costa já trouxe para aqui. E garantir o pré-natal. Parece brincadeira quando a gente fala que uma prefeitura tem que garantir pré-natal, o acesso a 8 consultas, no mínimo, de pré-natal, como sinaliza a Organização Mundial de Saúde. Mas a minha cidade, acreditem, a gente precisa garantir isso, porque essas mulheres não estavam conseguindo fazer essas consultas, os exames, as ultrassons, e, por vezes, acabava gerando uma morte materna, uma morte neonatal. Nós precisamos, sim, trazer esta cultura do cuidado. E a gente está criando também, além do prontuário digital, um aplicativo para lembrar as pessoas do dia de fazer os seus exames. Lembrar do dia do acompanhamento do pré-natal, do preventivo, dos homens, dos exames que estão correlacionados, e esse prontuário único eletrônico para garantir, por exemplo, alguém que tenha que ter um atendimento fora do seu bairro, por algum motivo, que lá já vai estar toda a sua vida. Nós estamos criando nesta cidade também um centro municipal de acolhimento psicológico, uma clínica de psicologia municipal. Aqui em Salvador temos uma juventude que está fazendo muito automutilamento, por exemplo. Nós temos mulheres que, por conta de várias questões, inclusive a violência doméstica, precisam de acolhimento psicológico. Nós temos professores, professoras, profissionais que também precisam desse acompanhamento. E este Centro Municipal de Acolhimento Psicológico vai ajudar isso, ainda mais na pós-pandemia. A pandemia, ela trouxe para a gente crise de ansiedade, depressão, o isolamento social mexeu muito na estrutura psíquica das pessoas, e isso precisa ser visto e cuidado, e essa prefeita aqui assim o fará. Já falei também do Centro de Tratamento de Anemia Falciforme, que é importantíssimo para todos e todas nós, e um espaço para cuidar da pessoa com espectro autista. Este é um assunto que me é muito caro. Em Salvador, toda esta cidade, quase 3 milhões de habitantes, nós só temos um centro, que é do governo do estado, que está com uma fila de espera de 1.000 atendimentos. Olha a demanda que minha cidade tem. E este centro, como é estadual, ainda pode acolher de todo o estado. Na minha gestão, eu estou trazendo um centro específico para a nossa cidade, para acolher essas crianças e zerar essa fila em parceria com o governo do estado. Candidata, há registros cada vez mais frequentes de uma tensão religiosa no Brasil, principalmente entre adeptos das religiões de matriz africana, afro-brasileira, e
adeptos da igreja evangélica, né? Isso tem sido registrado muito no Rio de Janeiro, mas em Salvador também há registro dessa tensão, né? Eu gostaria de saber, primeiro, qual a religião que a senhora professa? A senhora professa alguma religião? E qual seria o papel da senhora como prefeita em tentar mediar esses conflitos, eventuais conflitos religiosos que possam aparecer no dia a dia de Salvador? Eu sou candomblessista, sou uma mulher que é de tempo, filha de Oiá. Tenho muito orgulho deste meu lugar e eu sou, enquanto defensora de direitos humanos, enquanto alguém que reconhece, né, e entende a necessidade do Estado ser um Estado laico, esse respeito, essa tolerância como pauta em todas as nossas ações. A gente tem que conversar sobre respeito a partir de nossas crianças, né, desde a mais tenra idade, e conversar com estas famílias. Uma delas já falou que ninguém nasce odiando ninguém, né, que esse ódio é construído. Mas se a gente aprende a odiar, é claro que a gente pode aprender a respeitar, é claro que a gente pode aprender a amar. Então, nós precisamos estar trazendo esse debate para que as pessoas que professem as suas fés, eu tenho muito respeito pela Igreja Católica, uma vez que, à época, eu fui batizada, crismada, e existe uma inter-relação com a minha linha candomblessista com a Igreja Católica muito forte, que eu mantenho até hoje, respeito muito os evangélicos, tenho amigos, primos, parentes próximos, frequento também os templos do espiritismo, enfim. Este talvez seja a grande mudança. Né? Esse país tem vivido um momento de ódio, né? Gabinetes de ódio que ficam propagando o ódio como resolução dos nossos, nem conflitos, das nossas diferenças. O diferente não é errado, o diferente é só um espaço do exercício do respeito. E é isso que nós temos que fazer, isso nós temos que pautar e conversar. O diálogo, ele se perdeu em algum momento da história recente desse país, ele precisa voltar a ser feito, voltar a ser construído. Isso a gente faz com respeito, com tolerância, isso a gente faz com políticas fortes, políticas com orçamento, com potencial de gestão, como eu disse, na perspectiva da reparação social e da igualdade social, da igualdade racial. Então, tudo isso a gente faz assim, com esta atuação, com esta presença do poder público, sinalizando que nós não podemos permitir que este espaço se conflitue. Então, o respeito tem que estar demarcado em todos os nossos espaços. Candidata, queria falar um pouco sobre transporte público. Sabe que a principal obra da prefeitura em andamento hoje é a obra do BRT, que é uma obra que foi muito criticada na Câmara pela bancada do PT. Eu queria saber se a senhora, caso seja eleita, como pretende conduzir essa obra, se pretende concluí-la, se fará mudanças. E queria que a senhora comentasse também sobre o projeto do governo do estado do VLT do subúrbio, que também é alvo de crítica de urbanistas por ser um monotrilho, vai demandar uma série de desapropriações, além da questão tarifária também, porque hoje o morador do subúrbio paga uma passagem muito barata no trem, passaria a pagar uma passagem proporcional hoje à do ônibus e à do metrô. Primeiro, você entender que o dinheiro público, o dinheiro de cada cidadã está sendo investido naquela obra do BRT. Eu sempre gosto de esclarecer, BRT Busúvio é um ônibus, onde como qualquer outro, só mais um ônibus em Salvador. Se eu concordo com aquela obra, não concordo, mas eu também não concordo com nós desperdiçarmos o dinheiro público. O que está pronto, o que está feito aí, será mantido, será utilizado e integrado a veículos modernos, né, ao que a gente está pensando no futuro, porque obras como aquelas são obras que ainda estão presas no passado. Né? A maioria das cidades estão desfazendo as vias de BRT e as trocando por metrô, por monotrilhos. Né? Então, nós estamos avançando a partir das obras estruturantes que o governo do estado traz e, de alguma forma, estagnando com esta obra que está posta. Mas é o dinheiro público não pode ser desprezado, é o suor de cada um e cada uma das pessoas dessa cidade. Então, para mim, esta obra que está posta, que está obedecendo a uma estratégia adotada por uma gestão, ela vai ser concluída, mas nós vamos potencializar transportes públicos de qualidade, menos poluentes, ônibus com conforto, que reforce a dignidade e interligados, conectados às linhas de metrô e do VLT. A cidade, em breve, quando o VLT chegar até Paripe, de Paripe eu vou puxar mais um braço do VLT até a nova rodoviária, vocês que não conhecem bem Salvador, mas para vocês entenderem, a gente vai conseguir conectar esta cidade através do VLT
do metrô e de um sistema eficiente de transporte público, que até hoje nós não vimos surgir nessa cidade. Tudo isso com bilhete único. O VLT ele vai fazer uma transformação na Península Itapajipana e no subúrbio ferroviário, porque não é só um monotrilho, não se baseia só em desapropriações, se baseia em uma reformulação. Vai ser criado um parque linear em torno dele, isso é uma missão minha, está no meu plano de governo, com ciclovia, com espaço para caminhadas, mas também com restaurantes, bares, também com pousadas, atraindo novos empreendimentos, gerando trabalho e renda para a nossa população, e um projeto paisagístico belíssimo, que vai ter ali uma das melhores e mais lindas praias de minha cidade, que são as praias do subúrbio ferroviário, que tem o pôr do sol da Baía de Todos os Santos. Ainda que as pessoas costumam pautar, né, dizendo que vai ser muito mais dispendioso para as pessoas do subúrbio, mas as pessoas pagam 25, 50 centavos no trem, mas esse trem só vai até determinado ponto de Salvador, que obrigatoriamente as pessoas têm que pagar um ônibus, não tem jeito. Essas pessoas vão vir com o trem até a parte de Salvador, e se elas quiserem ir para o resto da cidade, elas têm que pegar o ônibus, que custa R$ 4,40. Unindo isso, essas pessoas vão estar gastando ao final e ao cabo R$ 4,70, porque elas precisarão pegar, e não existe bilhetagem única dentro dessa cidade. Então, qual é a proposta? Com o VLT, com o metrô e com esse sistema de transporte eficiente, as pessoas pagarão apenas um transporte no percurso de 2 horas. E este único transporte vai custar o valor que hoje nós estamos pagando, né, de R$ 4,00 no nosso metrô. Isso significa dizer o quê? Claro que com as devidas alterações a partir do dia 1º. Mas significa dizer o quê? Que, de fato, vai gerar muito mais economia para essas pessoas do que a dispendiosidade, porque ninguém que pega o trem lá do subúrbio e desce na calçada, fica na calçada. A maioria das pessoas vai pegar um ônibus para se deslocar para o resto da cidade. E com o VLT, eles terão um transporte de qualidade, com ar-condicionado, uma fluidez muito melhor, que não vai ter os engarrafamentos, nem o desconforto que, infelizmente, o trem hoje ainda traz. E ainda vai ter um projeto paisagístico que vai gerar renda para todo aquele entorno. Candidata, só uma rápida correção. Eu e o João somos de Salvador. O João ainda mora em Salvador. Então nós conhecemos a cidade. Candidata... então ótimo. Mas quem está assistindo a gente não conhece, deixa eu explicar direitinho minha cidade. Candidata, Salvador é uma cidade que depende, nós temos agora quase menos de 3 minutos, talvez seja a última pergunta. Salvador é uma cidade que depende muito da ajuda do governo federal, né? E a senhora é uma PM, mas é uma PM de esquerda, né? Se a senhora for eleita, a senhora vai ter que se relacionar com o governo Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, né? Como é que será essa relação? A partir da Primeiro senhora, entender primeiro entender que eu farei tudo para defender a minha cidade. Né, os direitos da minha cidade, os direitos do meu povo serão defendidos por mim sobremaneira. E segundo também que eu cumpro regras, eu cumpro leis e as faço cumprir. Ainda que diverjamos, eu ideologicamente, da atual presidência da República, nós temos uma legislação que garante a esta cidade esse recebimento de verbas, de investimentos vindos do governo federal. Temos uma bancada forte de deputados também, que são da nossa base aliada, que estarão conosco para a construção dessa cidade. Temos os senadores da República, entre eles o nosso senador Jacques Wagner, que faz um trabalho brilhante lá, um dos melhores senadores daquele espaço. Então, Salvador jamais ficará desamparada. E se divergirmos ideologicamente, eu não posso fazer com que a minha ideologia prejudique a vida das pessoas da minha cidade. Eu vou defender minha cidade, como eu disse, a todo custo, para que ela tenha tudo o que lhe é de direito. Candidata, aproveitando que está no tema governo federal, a gente sabe que na eleição municipal vocês candidatos costumam tratar mais dos temas da cidade, mas é importante também um posicionamento em relação à questão nacional. Eu queria uma avaliação da senhora sobre a gestão do presidente Bolsonaro, o que a senhora vê de bom, de ruim, e se a senhora vê algum risco à democracia na gestão dele. Não consigo enxergar absolutamente nada de bom nessa gestão, pelo contrário. Por vezes acho um desgoverno de serviço com todos os nossos avanços que trouxemos desde o governo Lula, continuidade com o governo Dilma. Então, nós estamos perdendo muito do que nós conquistamos. O meio ambiente está provando isso aí, com a Amazônia sendo ferida e sangrada, o Pantanal também o sendo. Nós estamos perdendo os direitos, com o Bolsa Família sendo dissolvido sumariamente, o Minha Casa Minha Vida inexistente, o ProUni
Então, tudo aquilo que a gente conquistou, que fez o meu povo, o povo de periferia, o povo preto de nossa cidade, sabe, evoluir, ascender socialmente, poder realizar, concretizar, sonhar, né, e ter esperança, está sendo destruído por esse governo. Isso é uma marca muito latente de para quem ele veio governar. Seguramente não foi para mim, seguramente não foi para meu povo preto, seguramente não foi para a maioria desta cidade. É um governo que tem comandado a partir da sua gestão, dos seus interesses. Então, para mim, se tiver alguma coisa depois de péssimo, é aí que eu classifico. A senhora acha, então, que a democracia brasileira está em risco na gestão Bolsonaro? Eu acredito sim, eu acho que de nós fazermos o nosso levante, mudar agora, nessa eleição, começar a partir de agora, a pensar em nós e pensar no nosso cuidado com a nossa gente. Eu agradeço à candidata Major Denise, agradeço ao João Pedro Pitombo, jornalista da Folha de São Paulo, e agradeço a você que nos acompanhou pelas plataformas do UOL e da Folha. Obrigado. UOL.